Hoje nós vamos decodificar Provérbios capítulo 6, versículos 1 a 5. E quando eu terminar de destrinchar esses 5 versículos com você, você vai ter em mãos um plano de guerra completo para negociar suas dívidas, enfrentar os bancos e escapar de uma armadilha que Salomão descreveu há 3.000 anos e que continua funcionando exatamente do mesmo jeito. Cláudia tinha 38 anos. Auxiliar administrativa em uma clínica odontológica em Goiânia. Mãe de 2 filhos. Salário de R$ 2.200. Caso composto baseado em situações reais relatadas em mutirões de renegociação. E ela fez uma coisa que, se você parar para pensar com honestidade, provavelmente você já fez também. Ou conhece alguém que fez. Cláudia emprestou o nome. O irmão dela precisava de um financiamento para comprar um carro usado. Precisava de um avalista, alguém que assinasse junto, alguém que dissesse para o banco: pode confiar, se ele não pagar eu pago. E Cláudia assinou. Imagina a cena. Uma sala com ar-condicionado gelado, aquela luz branca de escritório de banco, o gerente do outro lado da mesa com o contrato aberto e o irmão dela ali do lado, olhando com aquele olhar de "eu preciso de você". E ela assinou, sem ler as letras miúdas, sem entender direito o que significava solidariedade da obrigação, sem saber que, a partir daquele momento, aquela dívida também era dela. E aqui é onde a história muda de direção, porque 6 meses depois, o irmão de Cláudia perdeu o emprego. Parou de pagar as parcelas. E adivinha para quem o banco ligou? Para Cláudia. De repente, aquela mulher que ganhava R$ 2.200 por mês estava devendo R$ 47.000 de um carro que ela nunca dirigiu. Nome negativado, limite de crédito bloqueado, sem conseguir financiar nenhuma geladeira. E o pior, ela sentia vergonha, porque não era uma dívida dela, era uma dívida que ela herdou por amor. Agora, por que eu estou te contando essa história? Porque essa história tem 3.000 anos, e Salomão já tinha descrito ela, palavra por palavra, no livro de Provérbios. E mais do que descrever o problema, ele deixou registrado, versículo por versículo, o caminho de saída. Um protocolo de emergência, um manual de fuga. E é exatamente esse manual que nós vamos abrir agora. Provérbios 6, versículo 1. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho. Vamos parar aqui. Antes de continuar, eu preciso te explicar o que significava fiador no contexto original. No antigo Israel, não existia Serasa, não existia score de crédito, não existia banco digital. Os contratos eram feitos com aperto de mão, literalmente. O teólogo Bruce Waltke, um dos maiores especialistas em literatura sapiencial do Antigo Testamento, explica que dar a mão ao estranho era o equivalente a assinar um contrato formal. Era o gesto jurídico que tornava você responsável pela dívida de outra pessoa. Em hebraico, o termo é arav, que carrega o sentido de entregar-se como garantia. E repara na palavra que Salomão usa, estranho. Não é inimigo. É alguém de fora do seu círculo íntimo. Alguém cujo caráter financeiro você não conhece bem o suficiente para confiar o seu patrimônio. Mas Salomão vai além. Ele coloca companheiro e estranho na mesma frase. Sabe por quê? Porque para Salomão, quando o assunto é dívida, não importa se é amigo ou desconhecido. O risco é o mesmo. A armadilha é a mesma. E isso não é cinismo. É sabedoria de quem administrou o tesouro mais rico do Oriente Médio. Agora, eu quero ampliar esse princípio para a nossa realidade. Porque a maioria das pessoas que está endividada hoje no Brasil não emprestou o nome para ninguém. A maioria se tornou fiadora de si mesma, sem perceber. Quando você paga o mínimo do cartão de crédito, você está fazendo o quê? Está dizendo para o banco: pode confiar, mês que vem eu pago o resto. Você acabou de se tornar fiador de uma versão futura de você mesmo, de um você do mês que vem, que talvez não tenha condição de pagar. E o banco sabe disso. Ele conta com isso. Hoje, no Brasil, a taxa média de juros do cartão de crédito rotativo está em torno de 438% ao ano. Vou repetir, 438% ao ano.
Isso significa que se você deve R$ 1.000 no cartão e entra no rotativo, em 12 meses essa dívida vira mais de R$ 5.000, sem você comprar mais nada, sem gastar um centavo a mais. Para quem já entende um pouco mais de finanças, o rotativo funciona com juros compostos, ou seja, juros sobre juros. Cada mês que passa, os juros do mês anterior viram parte do principal, e os novos juros incidem sobre um valor cada vez maior. É uma bola de neve matemática. Salomão não conhecia o conceito de juros compostos com esse nome, mas ele descreveu a mecânica com precisão cirúrgica no versículo seguinte. Versículo 2. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Repara que Salomão repete a mesma frase 2 vezes. Isso não é descuido. Na poesia hebraica, a repetição é um recurso de ênfase máxima. É como se ele estivesse sacudindo o filho pelos ombros dizendo: você está preso, preso. Entendeu? As palavras hebraicas que aparecem aqui são yakosh, que significa capturado em armadilha de caça, e lakad, que significa aprisionado, agarrado. São termos de caça, de captura animal. Alguém que pisou numa rede e não consegue se soltar. E é exatamente assim que funciona o ciclo da dívida no Brasil. Você entra achando que é temporário, paga o mínimo 1 mês, depois outro, depois refinancia, depois pega um empréstimo para cobrir o cartão, depois parcela o empréstimo. E quando percebe, está preso numa teia com 4, 5 dívidas diferentes, todas gerando juros ao mesmo tempo. A Serasa publicou um dado que me parou. O inadimplente brasileiro médio tem cerca de 4 dívidas simultâneas, com um valor médio total de R$ 6.382 por pessoa. Não é uma dívida, são 4 redes, 4 armadilhas. Exatamente como Salomão descreveu. Enredado. E aqui preciso lembrar da Cláudia. Quando o banco ligou cobrando os 47,00 reais, ela fez o que a maioria das pessoas faz. Ela entrou em pânico, ignorou as ligações, deixou as cartas se acumularem, parou de olhar o extrato, agiu como se fingir que a dívida não existia fosse fazê-la desaparecer. E é aqui que Salomão começa a gritar. Porque o versículo 3 é o oposto exato do que a maioria das pessoas faz quando está endividada. Versículo 3. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Esse versículo tem 3 comandos. 3. E cada um deles é uma instrução tática que funciona no mundo real de negociação de dívidas. Vamos destrinchar. Primeiro comando. Faze isto agora, não amanhã, não segunda-feira, não quando o 13º cair. Agora. A palavra hebraica para agora aqui é efó, e ela carrega urgência absoluta. Não é sugestão, é ordem. Sabe por quê? Porque enquanto você espera, os juros não esperam. Enquanto você adia a ligação para o banco, a dívida cresce. Cada dia que passa com a dívida no rotativo, são mais alguns reais jogados fora. Cada semana de adiamento é dinheiro que você não tem saindo do seu bolso futuro. E aqui está algo que quase ninguém te conta. Os bancos preferem negociar do que executar. Cobrar judicialmente custa caro. Contratar escritório de cobrança custa caro. Levar para protesto custa caro. Na maioria das vezes, o banco quer fechar acordo. Ele quer receber alguma coisa. Mas quanto mais tempo você demora, menos margem de negociação você tem. Porque a cada mês, o banco calcula que vai recuperar aquele valor pela via judicial de qualquer jeito. Segundo comando, humilha-te. Em hebraico, a palavra é rafaz, que significa literalmente pisotear a si mesmo, rebaixar-se. Parece forte, não é? Mas o que Salomão está dizendo aqui não é para você se humilhar emocionalmente. É para você engolir o orgulho e tomar a iniciativa de procurar o credor. Não esperar o banco ligar, não esperar a carta chegar. Você liga, você procura, você vai até lá. E isso muda toda a dinâmica da negociação. Quando é o banco que liga para você, ele está no controle. Ele define os termos, os prazos, os juros.
Mas quando é você que liga para o banco, você sinaliza disposição. E disposição abre portas. Terceiro comando: importuna o teu companheiro. E aqui a coisa fica interessante. A palavra hebraica usada é Rahab, e ela não significa peça educadamente. Rahab significa pressionar com insistência, agir com força, quase ser agressivo na abordagem. Não é grosseria, é persistência estratégica. Traduzindo para o mundo real, você não aceita a primeira proposta que o banco oferece. Você pede desconto, pede redução de juros, pede prazo maior, recusa e pede outra oferta. Liga de novo no dia seguinte e no outro, até conseguir uma condição que você realmente consiga pagar. Vou te dar um exemplo prático. No último Feirão Serasa Limpa Nome, que aconteceu agora em 2026, dívidas estão sendo renegociadas com descontos de até 99%. Pessoas que deviam R$25 mil quitaram por menos de R$100. Isso é real. Mas sabe quem conseguiu? Quem foi lá? Quem tomou a iniciativa? Quem importunou? E lembra da Cláudia? Pois é, ela ainda não fez isso. E o que aconteceu com ela enquanto ela esperava é exatamente o que o próximo versículo descreve. Versículo 4: Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Quando eu li esse versículo pela primeira vez com olhos financeiros e não apenas devocionais, ele me derrubou. Porque a maioria das pessoas lê isso como uma figura de linguagem. Como se Salomão estivesse dizendo, não seja preguiçoso, ou não procrastine. Mas o que Salomão está descrevendo aqui é literalmente o princípio que torna os juros compostos tão devastadores. Ele está dizendo, a dívida não dorme. Enquanto você está dormindo, ela cresce. Enquanto você descansa, ela trabalha. Enquanto você ignora, ela se multiplica. E isso não é metáfora, é matemática. Vou te mostrar. Imagine que você deve R$5 mil no cartão de crédito e paga apenas o mínimo todo mês. Com juros de 15% ao mês no rotativo, que é o que muitas operadoras cobram, cada noite que você vai dormir, o sistema do banco está calculando os juros. Às 2 da manhã, enquanto você dorme, a máquina está rodando. Às 3 da manhã, o número já mudou. Quando você acorda, sua dívida já é maior do que era quando você deitou. E para quem gosta de ir mais fundo nos números, a taxa média do rotativo no Brasil fechou 2025 em 438% ao ano. Se você converter isso para a taxa diária, dá aproximadamente 0,45% por dia. Parece pouco. Em 30 dias, aqueles R$5 mil viraram R$5.720. Em 60 dias, R$6.540. Em 6 meses, já são quase R$10 mil. Tudo sem você gastar mais nada. Salomão está dizendo, não dê tempo para o inimigo trabalhar. Haja com a urgência de quem entendeu que cada dia de sono é um dia de lucro para o credor. E sabe o que é mais doloroso? O Salmo 127, versículo 2, diz que Deus dá sono ao seu amado. Deus quer que você durma em paz. Mas a dívida rouba essa paz. Ela transforma a noite num campo de ansiedade. Você fecha o olho e pensa no boleto. Acorda às 3 da manhã com o coração acelerado. Isso não é vida. E não é o que Deus planejou para você. Agora, enquanto a Cláudia dormia, a dívida de R$47 mil já tinha virado quase R$60 mil. Os juros de mora, a correção monetária, as multas contratuais, tudo foi se acumulando. E ela só foi descobrir quando recebeu um aviso de penhora. Mas aqui está a virada. Porque alguém apresentou o Provérbios 6 para Cláudia numa reunião de um grupo de estudos bíblicos sobre finanças na igreja dela. E o que aconteceu depois é o que eu vou te contar já já. Antes, preciso te mostrar o versículo mais poderoso desse texto. Versículo 5. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Agora pensa comigo. De todas as imagens que Salomão poderia usar, ele escolheu 2, uma gazela e um pássaro. Por quê? Porque esses são 2 animais que, quando capturados, não ficam parados esperando ajuda. Eles lutam, eles se debatem, eles usam cada grama de energia que têm para escapar.
Eles não pensam, talvez amanhã eu tente fugir. A fuga é imediata, total e desesperada. O comentarista bíblico Derek Kidner observa que Salomão aqui não está sugerindo calma. Ele está prescrevendo desespero controlado. É como se dissesse: trate a sua dívida como a gazela trata o caçador, como uma questão de vida ou morte. E agora vamos conectar isso à prática. Qual é o equivalente moderno de fugir como gazela da mão do caçador? É isso. Quando você está endividado, cada real conta. Cada gasto desnecessário é um passo na direção contrária da liberdade. Livrar-se como gazela significa cortar tudo que não é essencial até a dívida acabar. Não é para sempre, é temporário, mas é radical. Significa cancelar serviços que você não usa. Significa cozinhar em casa em vez de pedir delivery. Significa vender o que pode ser vendido. Significa pegar bico, hora extra, trabalho freelancer. Significa fazer tudo o que está ao seu alcance, no tempo mais curto possível, para sair da rede. E aqui entra a segunda camada para quem quer ir mais fundo. Salomão está também descrevendo um princípio que a psicologia financeira moderna chama de efeito bola de neve emocional. Quando você começa a agir com urgência, paga a primeira dívida, depois a segunda, cada vitória pequena te dá energia para a próxima. É o contrário da paralisia. É movimento. É fuga. É gazela correndo. Provérbios 22, 7, completa esse raciocínio de forma brutal. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Salomão não está sendo dramático, está sendo literal. Enquanto você deve, você serve. Seus horários, suas escolhas, sua liberdade financeira pertencem ao credor. A fuga da gazela é a reconquista da sua liberdade. Lembra da Cláudia? Pois então, depois daquela reunião na igreja onde estudaram Provérbios 6, ela fez algo que nunca tinha feito. Ligou para o banco. No dia seguinte, sem esperar, engoliu o orgulho, explicou a situação, pediu para falar com o setor de renegociação. A primeira proposta foi parcelar o valor total em 48 vezes. Ela recusou. Ligou de novo no dia seguinte. Explicou que não conseguia pagar aquele valor. Pediu desconto. Na terceira ligação, conseguiu uma proposta de quitação à vista com 65% de desconto. Os 60.000 reais viraram 21 mil reais. Ela não tinha 21 mil reais, mas ela tinha uma moto que valia 14 mil e um grupo de estudos bíblicos que se mobilizou para completar o restante como empréstimo sem juros, com prazo para devolver. Humildade, insistência, urgência. Exatamente o que Provérbios 6 ensina. Mas eu quero te contar uma segunda história, porque ela mostra o outro lado. O lado de quem aplica o princípio desde o início e não cai na armadilha. Marcos, 42 anos, eletricista autônomo em Curitiba, também caso composto baseado em situações reais. Ganhava entre 3.500 e 5.000 reais por mês, dependendo da demanda. Quando o filho mais velho pediu para ele ser avalista num financiamento de uma moto, Marcos lembrou de algo que o pastor dele tinha ensinado meses antes usando Provérbios 6. E ele disse não. Não por falta de amor, mas por sabedoria. Ele se sentou com o filho, explicou os riscos, mostrou os números, e juntos encontraram uma alternativa. O filho juntou dinheiro por 6 meses, comprou uma moto mais simples à vista e não pagou 1 centavo de juros. Provérbios 6. Não é só um manual de fuga, é um manual de prevenção. Salomão ensina a sair da armadilha, sim, mas o objetivo maior é te ensinar a nunca mais entrar nela. E olha o paralelo com o que Paulo escreve em 1 Coríntios 7:23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. A liberdade que Cristo comprou não é apenas espiritual. Ela tem implicações práticas, inclusive financeiras. Quando você vive endividado, você está servindo ao credor. Quando você se liberta, você pode servir ao propósito. Então, vamos recapitular o que Provérbios 6 nos ensina, versículo por versículo. Versículo 1. Reconheça a armadilha. Entenda que toda dívida é uma transferência de liberdade.
Seja fiador de alguém ou fiador de si mesmo no rotativo, o mecanismo é o mesmo. Versículo 2. Aceite que você está preso. Pare de fingir que está tudo bem. Pare de ignorar as ligações. A primeira vitória é olhar a dívida de frente. Versículo 3. Haja agora, humilhe-se e importune o credor. Ligue para o banco, peça desconto. Recuse a primeira proposta. Ligue de novo. Negocie com insistência. Versículo 4. Não dê sono aos seus olhos. Trate cada dia como urgente. Cada dia que passa é dinheiro que os juros comem. Não espere o momento perfeito. O momento é agora. Versículo 5. Fuja como gazela. Corte gastos radicalmente. Venda o que pode ser vendido. Gere renda extra. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para sair da rede o mais rápido possível. E aqui eu quero encerrar com algo que me emociona nesse texto. Salomão poderia ter escrito esses versículos com tom de bronca, com tom de "você foi burro, agora aguenta". Mas não é isso que ele faz. Ele começa com "filho meu". É o tom de um pai, de alguém que ama, de alguém que quer te ver livre. E esse é o coração de Deus. Ele não te condena por estar endividado. Ele não te julga por ter errado. Mas ele te dá um plano. Ele te dá um caminho. E esse caminho começa com uma decisão que você pode tomar agora mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, porque toda semana a gente decodifica a sabedoria financeira que Deus deixou nas Escrituras.